Deixa eu ver aqui. Agora sim. E esse período da energia solar, nós vamos ter 3 partes. Eu vou falar um pouco sobre fundamentos, tá? E depois nós vamos ter também a parte do professor Daniel, do IPT, que vai falar sobre aquecimento de água, né, que ele tem um laboratório especializado nessa área lá. E à tarde nós vamos ter a oportunidade de ver com o professor Aquiles, que ele está aí, e vai falar então sobre energia solar fotovoltaica. E no final da tarde nós vamos ter então o pessoal da empresa Greener, que vai falar bastante também sobre energia solar fotovoltaica e coisas mercadológicas, tendências e tudo mais, tá? Então vamos começar aí. Então vamos falar um pouquinho sobre energia solar. Aqui eu diria, pessoal, que são os melhores momentos, né? Nós temos um curso aqui de graduação só sobre energia solar. Nós temos um curso de especialização também agora em energias renováveis. Mas então aqui a gente vai dar mais uma motivação para vocês sobre a energia solar. Então vamos lá. Então esse material depois eu vou deixar disponível para vocês, aí está alguns trabalhos nossos, né? Enfim. Bom, então vamos começar lá, pessoal. Então quando a gente fala de Sol, tudo é grande, né? Quando você fala de Sol, tudo é gigante, tudo é monstruoso, tudo é astronômico, né? Então, se a gente for olhar aí, a nossa amiga Formiguinha aí falando, ela diz o seguinte, que o Sol irradia, eu estou lendo, tá? Não fique preocupado, estou olhando aqui porque está aqui a tela. O Sol irradia a quantia de 10 a 27 terajoules para o universo por ano. Bom, até 10 a terceira, 10 a quarta, 10 a sexta, a gente tem noção do que é mais ou menos. Agora, 10 a 27 é um número gigante, né? Astronômico, tá certo? Mas o mais interessante é que é apenas essa porcentagem que vocês estão vendo aí, ó, 0,0038% dessa quantidade chega no nosso planeta. Toda a nossa vida está ligada com esse 0,038 aí que chega, tá bom? E embora seja essa quantia aí, pessoal, ela representa mais de 10.000 vezes toda a energia que nós precisamos para as nossas atividades, tá? Então, você vê que realmente, quando você fala em Sol, é uma coisa que foge do nosso cotidiano, né? Do nosso conhecimento comum, né? Então, esse outro gráfico aqui, que também acho muito interessante, você vê nesses cubos coloridos aí à esquerda, você vê as reservas, não é consumo aqui nós estamos falando de reservas mundiais de fontes primárias de energia. Então, o que você vê aí no vermelhinho? Urânio, depois aí o gás natural, o verde o petróleo, o carvão, e tudo isso cabe dentro de um cubo maior, que é exatamente o cubo da radiação de apenas um ano do Sol, tá? Apenas um ano. Então, todas as reservas mundiais de energias vamos chamar de não renováveis, né, de energias fósseis, elas formam uma pequena fração do total de energia irradiada para o Sol, do Sol para que chega na Terra, tá? Que chega na Terra, aquele 0,00038%. Então vocês veem que realmente é uma coisa impressionante, né? Eu sempre me impressiono, porque números são números, o engenheiro sempre está ligado com números, não é só engenheiro, né? O pessoal da área de exatas mexe com os números, mas quando você começa a pensar o que esses números significam, você vê que são coisas bastante, vamos dizer assim, assustadoras, até eu dizer, né? E toda a energia que chega aqui na superfície da Terra depende de uma reação nuclear, que vocês sabem qual é, né? A fusão nuclear. Tá? Tudo aqui e nós pegamos o restolho da fusão nuclear. Sobra lá 0 alguma coisa por cento lá, que é o emitido, que se transforma em radiação térmica, né? Radiação de corpo negro, e chega aqui na Terra. É isso que sustenta toda a vida aqui,
Tá bom? Então vamos pensar na nossa pequenez, que nós somos bem pequenininhos, a nossa formiguinha, somos menor que a formiguinha. Muito bem. Então quando você fala em solar, a gente pode aproveitar essa energia solar. Como que a gente pode aproveitar? A gente pode aproveitar em solar de baixa temperatura, né? Por exemplo, aquecimento de água. Eu tenho na minha residência coletores solares que nós, então, aquece a água de banho, né? de cozinha, e é ideal. Gratuita, né? Só tem o investimento que eu fiz, que não é tão elevado, nos coletores, e tenho lá água quente lá, exceto os dias que ficam 2 ou 3 dias que sem radiação direta, né, ou com baixo índice de radiação, mas o restante do ano a gente tem energia gratuita, né, que é a energia do sol. Outro, fornos solares também, pessoal, que é outra aplicação que não é muito comum ainda no Brasil, mas é uma aplicação interessante. Vocês que são jovens, que gostam de desafios, tá, é um desafio legal construir fornos solares para as regiões áridas do Brasil. Você veja, né, que interessante, né? O Brasil tem as regiões áridas, sempre foram regiões muito pobres, né? E agora está se tornando ouro, né? Vamos ver depois. E concentração solar. Outras aplicações, ciclos de refrigeração. Você fala, mas refrigeração, Simone? Refrigeração não é produzir ar-condicionado? Tem alguns tipos de equipamentos que trabalham com uma fonte de calor, tá? Para você ter um processo químico de absorção e de absorção, de geração, que você consegue produzir. Secagem, o pessoal da área agrícola, né? Aqui os nossos colegas da Luiz de Queiroz, lá eles têm vários experimentos de secagem de grãos, né? Que é uma coisa já milenar, né? Secagem de grãos é uma coisa milenar. Agora a gente usa um pouco de engenharia para ter isso de melhor eficiência, né? Secagem de grãos de café, essas coisas já é bem conhecido, né? Você vai naquelas fazendas antigas, tem aqueles terreiros que eles tinham um ponto de secagem de café. Mas você pode colocar melhores tecnologias para isso daí, né? Dessalinização de água também, que é outro assunto que a gente não trata muito aqui no Brasil, mas também tem lá no Nordeste, né, as salinas também, que eles represam a água e deixam secar a água do mar, né? Então, é possível também. Solar de média e alta temperatura, então, outra área ainda pouco explorada é a questão do vapor industrial, né? O Nordeste do Brasil tem todas as características, o Centro-Oeste também, para isso daí. Geração de energia elétrica, você vê aquelas torres, né, com concentração de energia solar, lá no Chile. Chile é a primeira torre de concentração solar no hemisfério sul, lá no deserto do Atacama, que já está funcionando. Desculpe, pessoal, deixa eu desligar meu celular aqui. Vamos já desligar que já acaba o problema. E também a produção de energia elétrica, né, por aquecimento, por ciclo térmico de potência. E, claro, a fotovoltaica, que nós estamos vendo aqui o professor Aquiles, que à tarde estará com vocês. Ele vai dar... olha lá o professor Aquiles. Ele vai falar sobre o fotovoltaico, tá? Então, os fundamentos, ele é professor aqui da engenharia elétrica. E o fotovoltaico, hoje nós temos os rendimentos de mais de 20%, tá? Que eu considero bastante elevado, né? E tem ainda potencial para aumentar essa capacidade, ele vai falar depois, até uns 40%, não com a tecnologia de silício, mas com outras tecnologias, outros semicondutores, né? Germânio, óxido de índio, etc. E já é uma realidade no Brasil, né? Nós temos a legislação, acho que ele vai comentar um pouco isso daí. Outros aproveitamentos menos conhecidos é concentração solar, produção de gás de hidrogênio, o que genericamente nós estamos chamando de combustíveis solares. Tá? Então, combustível solar, você concentra energia solar por meio de espelhos paraboloides, e aí você joga num foco e a temperatura dispara. Vai lá para casa de 1000 graus Celsius, alguma coisa. E aí, nessa faixa, você começa a ter a possibilidade de promover algumas reações termoquímicas, inclusive para a produção de hidrogênio. Não sei se o professor Guerra que está aí, não sei se ele está aí.
Ele deu uma saída, que ele vai falar amanhã sobre os eventos, as tecnologias de produção de gás de hidrogênio. E outros tipos de gases, né? Gás de síntese. Um desafio aí que se alguém quiser ganhar um prêmio Nobel, alguém quer ganhar um prêmio Nobel? Ninguém quer ganhar um prêmio Nobel? Descobre aí a fotossíntese artificial aí. Imita a natureza aí, imita aí o que está aí. Se você conseguir, pode já ser um candidato ao prêmio Nobel aí, tá? Bom, então são alguns aproveitamentos que você pode fazer de energia solar. O nosso mundo é montado na energia solar, né? Ou não? É só para aquecer a gente? Não, tudo, gente. Começa nas cadeias elementares lá dos fitoplânctons, da clorofila, né? Começa tudo ali. Dali é que toda a nossa vida depende, tá certo? Daquela reaçãozinha. Eu falei da reação da fissão nuclear no Sol, e aqui na Terra é essa reação, né? Que começa a cadeia alimentar. Então você vê como você depende tanto do Sol. Por isso que os povos antigos adoravam o Sol, né? Acho que eles não sabiam tanto quanto a gente sabe, mas eles sabiam, tinham a sensibilidade da importância da radiação do Sol. Então aí nós vemos à esquerda, esse aqui foi eu tive uma oportunidade de conhecer o Museu Britânico, e está lá, tudo isso aí está lá. Ali é o Código de Hammurabi, o famoso Código de Hammurabi. Olha a estrela lá no meio, aqui, redonda lá. Perdão. Aquilo é o Sol, adorado pelo Sol. O do meio é o rei Assurbanipal, da Síria. Está lá o panteãozinho de deuses dele, lá, acho que tem 4 ali, né? 4 ou 5. Ele está apontando para o Sol. Olha o bracelete dele também. É o Sol. Os caras adoravam o Sol. E os egípcios nem precisa dizer, né? Aí também tem a deusa Shemet, né? Do Egito, e o disco solar na cabeça também. Então esse pessoal já sabia da importância do Sol, né? Acho que é só você ficar 2 dias sem Sol que você vai ver como é importante, né? Aqui também, pessoal, marcador de tempo, o Sol como marcador de tempo, relógios, né? Relógios solares. Esse da esquerda é o mais antigo que foi descoberto, de 1500 a.C. Foi encontrado lá no Vale dos Reis, tá certo? O do meio é um que eu fiz uma viagem a Cartagena, lá na Colômbia. Eu que tirei essa foto que está aí no meio, tá? É um relógio solar vertical. E o da direita é um relógio solar que eu tirei lá na universidade, no museu lá em Oxford, tá? Diga-se de passagem que do século 18, 19, todo mundo tinha relógio solar. Esse da direita, lá tinha centenas de relógios solares. Esse da direita foi um que eu achei bonitinho. Tirei uma foto dele. E era comum as pessoas do século 17 18, 19 terem relógio solar. Você não tinha relógio mecânico, né? Depois suíços e outros lá desenvolveram os relógios mecânicos, o pessoal usava o relógio solar. Claro que tem que ter só radiação direta, né? E pelo alinhamento dele, pelo sombreamento, você mais ou menos sabia que horas eram, tá? Então o Sol como marcador de tempo também a gente vê aí, tá? Em termos de radiação solar, quanto mais vermelhinho aí é maior, quanto mais verdinho, menor, né? Claro que a radiação solar é maior próximo da linha equatorial, como você vê aí, né? Você vê que para o hemisfério norte tende a ser um pouco maior a irradiação, por quê? Porque lá eles têm o periélio, né? Então, estão um pouquinho mais próximo do Sol no verão. E nós vemos aí o Brasil bem no mapa aí, o Nordeste, né? Que como eu havia falado, o quadrilátero da seca, né? Que não valia nada, vamos assim dizer, né? Hoje já tem bastante valor. Tem muitas empresas indo lá para a Bahia, tá? Para o interior da Bahia e para o interior da Paraíba, tal, para fazer a captação solar, tá? Aliás, o Nordeste está com excedente de energias renováveis, tanto solar quanto eólica. E precisa exportar esse excedente. E nós vemos aí o pequeno Chile, né, que é uma linha do norte ao sul,
bem vermelho, né? Por que ele é bem vermelho? Bastante irradiação. Porque é em altitudes elevadas. O deserto lá em cima, né? Você tem as cordilheiras dos Andes. Então a radiação vem, ela não tem que atravessar uma massa muito grande de ar, né? Até chegar a níveis mais baixos. Então lá em cima ela já tem poucas nuvens também, tá certo? Então tem um elevado índice de radiação solar. E é lá que eles então têm os projetos que eu comentei, o projeto de torre solar com concentração solar, tá? Em torno de 100 megawatts, 100 e pouco, não lembro agora de cabeça. E eles também têm ao lado tem um projeto também de fotovoltaico. Eles têm os dois, o solar de torres e o fotovoltaico. Há muitos anos atrás, há uns 10 anos, o Chile produziu tanta energia solar renovável, que eles deixaram a população consumir de graça. Pode consumir, liga aí os seus ferros, os seus chuveiros, se vocês quiserem aí, consumam, tá? Do excedente que eles tinham. Em termos de fotovoltaico, depois o professor Aquiles vai comentar, essa figurinha aí aparece, vocês verem sempre está presente. O lado esquerdo é a capacidade, são os top 10 países, né? Os países que mais têm energia solar, no caso é fotovoltaica. Então, o da esquerda é o que foi instalado em 2020, está um pouquinho desatualizado. Então, é a quantidade de potência instalada no ano 2020, o da esquerda. Então, você vê a China com 48 gigawatts, a União Europeia praticamente 20, Estados Unidos 20 também, e o Brasil está lá embaixo. Isso foi em 2020. Aqui no Brasil já aumentou, nós já somos a segunda fonte, aliás, o solar já passou a eólica, né? Capacidade instalada aqui no Brasil, em termos de renovável. E o da direita é o total acumulado. O da esquerda é só o ano 2020, o da direita é o total. Então, a China tinha 253 gigawatts. Qual que é o tamanho da capacidade instalada da matriz elétrica brasileira? Não é 600, não. É em torno de 260 a 270 gigawatts. Ou seja, a China produz de fotovoltaico a matriz elétrica brasileira. Tá? Que é dominada pelas hidrelétricas, termoelétricas a gás, agora vem a fotovoltaica e depois a eólica. Tá bom? Então você vê que tem um corredor muito grande ainda no país, porque nós somos o país da energia renovável, gente. Nós somos o país da energia renovável. Nós temos tudo de energia renovável. Temos biomassa, temos vento, temos sol. O que mais que a gente tem? Tem água em abundância para produzir hidrogênio, né? Está aí o professor Guerra, que ele vai falar amanhã, cada 9 quilos de água, você precisa de 9 quilos de água para produzir 1 quilo de hidrogênio só, quilograma. Tá? Consome bastante água a produção de hidrogênio. O Brasil tem bastante água. Então, nós temos tudo aí, gente, para despontar com... E já somos, na verdade, o Brasil já é um exemplo mundial. Nós já temos uma das matrizes elétricas mais limpas do mundo. Vocês sabem disso, né? Vocês sabem que o Brasil já possui uma... Não é a mais, mas é uma das mais... Porque tem paizinhos... Você vai contar como Suécia. Quantos habitantes tem a Suécia? 10 milhões. Pô, lá é fácil, todo mundo é educado, todo mundo sabe ler, todo mundo sabe escrever, todo mundo tem poder aquisitivo, dá para encher os telhados com painel fotovoltaico de forma fácil, eólica e tudo mais. Agora, você fala um país de 200 e tantos milhões, de um território que é do tamanho quase que da Europa, né, ocidental, não é fácil, né? E com esses políticos que lutam contra os interesses da nação, pior ainda. Então, vai tudo para trás, né? Mas os engenheiros são os que constroem a sociedade. Então, nós temos que levar em consideração isso daí. Então, é bom a gente saber que o Brasil está muito bem no mapa. Tá? Muito importante a gente saber isso daí. Mas nós vamos contribuir mais. Não é porque nós somos bem que nós vamos parar. Vamos avançar.
Bom, pessoal, aí eu vou comentar um pouco agora, então, sobre solar propriamente dito. Então, eu fiz essa pequena introdução. E aí, muito rapidamente, eu vou falar um pouco sobre energia solar, né? Alguns fundamentos. Mas antes disso, pessoal, eu queria saber se alguém tiver alguma questão, alguma pergunta, pode interromper e a gente discute. Tem os microfones aqui, a gente leva os microfones até vocês. Tudo bem, gente? Podemos... Alguma questão? Vai lá. Só um minutinho, o Tiago vai levar o microfone. Oi. Acho que tem que estar verdinho. Está verdinho? Agora sim. Tá. Bom, então... Se identifica, por favor, eu sei que você é do IPT. Reinaldo, do IPT. Do Reinaldo fiz poli aqui, foi um professor, sei, não claro, sei se está lembrado, professor. Claro, mas, enfim, lembro, claro. Já faz um tempinho. Então, ali no meio da África, a questão de ser amarelado ali é por uma questão de nuvens, provavelmente. Assim, aqui isso daí é a incidência que chega na terra mesmo, né, e não no solo. É o nível do chão. Mais pelo nível da altitude, então. É o nível da altitude. Tá? Isso daí... Eu não sei dizer exatamente se é imagens de satélite ou se é um misto de satélite com estações terrestres, tá? Porque é o que chega no nível do solo. Quer dizer, que se você tem, por exemplo, você pega o Chile, que está lá em cima, tá certo? Por isso que a radiação lá é muito mais elevada. Se você colocar no nível do mar, provavelmente ela deve diminuir, porque vai ser absorvida, né? Então, são níveis de radiação realmente no nível do mar, no nível do solo. Nós temos aqui a linha do Equador, ela está mais ou menos por aqui, né? Mas você vê que aqui você tem, na África, ali no norte, maior do que, devia ser mais ou menos, vamos assim chamar, simétrico, né? Para cima e para baixo do Equador. Mas é porque também tem o caso do hemisfério norte, ocorre o periélio. Então, a Terra está um pouquinho mais próxima do Sol também. E essa pequena, um pouquinho mais, acaba fazendo diferença também, né? Tá? Então, são vários fatores, né? Tá, já, obrigado. Nada. Mais alguma questão, gente? Tiago. Rafael. Bom dia, André, da Engenharia de Materiais, da Poli. Por que a Austrália, estando no mesmo nível de latitude do Brasil, tem uma radiação maior? É questão de altitude? Boa pergunta. Eu não sou especialista nisso, mas eu acredito que sim, tá? Que ela não tem... O Brasil, se você for, por exemplo, aqui de São Paulo para a região centro-oeste, São Paulo está quanto? 700 metros de altura, né? Então, eu acho que o centro-oeste é planalto também, né? E lá você vê que o nordeste já é um pouco mais baixo, né? Você vê que tem um nível de radiação mais elevado. Eu acredito que deve ser devido à altitude média da Austrália. Eu não tenho plena convicção, mas acredito que sim. Tá? Porque São Paulo, por exemplo, e também se você medir aqui, nós temos muita também nuvens aqui também, né? Tá? Então é uma combinação dessas duas coisas, são estações terrestres no caso, né? Tá? Obrigado. Nada. Mais alguma questão, gente? Ok, vamos lá então. Até que passamos. Então, parte dessa questão, por que o hemisfério norte tem mais radiação do que o hemisfério sul, acumulada, né? Tem a ver com essas... Deixa eu sentar aqui. Tem a ver com essas distâncias aqui, né? Aqui nós temos o periélio. Olha, aqui nós temos o eixo polar da Terra, né, que é inclinado de 23 graus e 4, né, alguma coisa assim, 0,5, 23,5. Essa é a inclinação, esse aqui é o plano de órbita da Terra, que eu chamo de eclíptica, né? Então ele está inclinado aqui. E aqui é a linha do Equador, ó, linha do Equador. Isso aqui é
o Trópico de Câncer e o Trópico de Capricórnio, né? Capricórnio passa aqui em São Paulo. Então você vê o quê? Perdão, aqui acho que tem alguma coisa equivocada isso aqui. Está trocado, isso aqui está trocado. A inclinação é o contrário. Não pode ser. Aqui é o verão. Esse número está errado. É invertido. Esse número é aqui. Porque o hemisfério sul, o verão do hemisfério sul, está mais distante do Sol. Esse número está trocado com esse. E esse número está aqui. Então aqui ocorre o verão no hemisfério norte, 23h45. Olha, então aqui você tem... É isso, aqui é 1,47. Então aqui você tem a Terra um pouco mais próxima do Sol, tá bom? Que ocorre no dia 21 de junho, que é o chamado afélio, e aqui é o periélio, que ocorre em 21 de dezembro, no hemisfério norte. Portanto, é só eu trocar esse número aqui, eu vou corrigir isso aqui. E aqui nós temos o equinócio, né, que ocorre 21 de setembro e 21 de março, que é exatamente quando a duração do dia e da noite são iguais, tá? Bom, então, uma das coisas que você precisa para você calcular a irradiação da Terra, você precisa saber o número de dias que ocorreu desde o início do ano. Então, tem essa formuleta que está aí, ó. Vamos supor, hoje é dia 24 de julho. Então, se você quer saber quantos dias ocorreram desde o início do ano, então você vem nessa formuleta aqui, 24, o mês, no caso, é 7, 7 menos 1, 6 vezes 30, 180, mais 24, dá 204. Aí você tem correções, porque o mês não tem 30 dias, né? Aqui é conta de 30. Então, o mês de julho, 7, nós temos que somar 1. Então, nós estamos com 180, 24, 204, mais 1, 205. E esse daqui é quando o ano é bissexto. Este ano não é bissexto, então é 205. Então, faz 205 dias desde o início do ano. Tá? Então, bom, vamos guardar essa informação, tá? Então, com isso, a gente consegue calcular, porque nós vamos precisar desses cálculos mais para frente. Depois, também, nós precisamos da latitude e longitude do local em que você se encontra. Por exemplo, São Paulo, a latitude você tem a latitude norte e a latitude sul, tá? A latitude é medida a partir da linha do Equador. Então, latitude 0 é a linha do Equador. Latitude sul, você pode colocar o sinal negativo, por exemplo, São Paulo seria menos 23 graus e 32 minutos, né? Ou você pode falar latitude sul, 23 e 32 sul, tá bom? E a longitude é medida a partir do meridiano de Greenwich, né? Lá na Inglaterra, que eles colocaram como 0, tá certo? Então, assim, então o que acontece? Se você está 360 graus, você imaginar que o globo terrestre pode ser dividido em fatias de 15 graus, né, que dá 24 horas, 15 vezes 24 dá 360, que é o ângulo completo da circunferência. Então, eles dividiram de 15 em 15 graus, que são as horas, né? Tá certo? Que é isso aqui, tá certo? Então, isso daqui você tem o 0. Essa daqui é 0, né? Passa pelo meridiano de Greenwich aqui em cima na Inglaterra. Tá? É claro que por questões geopolíticas, né, tem país que fala, não, eu quero ficar uma hora a mais, uma hora a menos. Então, se você estiver vindo aqui para o leste, né? Então, cada 15 graus você tem uma hora de diferença, a menos, né? Por exemplo, aqui o horário oficial de Brasília, que é o de São Paulo também, é menos 3 horas, sem considerar o horário de verão, claro, né? Então, nós estamos a 3 horas abaixo, né, vamos assim dizer, no relógio, a menos do que o de Greenwich. E se você estiver para cá, você está à frente, tá bom? Então, o Brasil tem 3, né? Tem aqui,
Tem a região amazônica, perdão, 2, né? Tá, então ele tem 2 horários. Teria um terceiro, né? Em Rondônia, eu acho, né? Bom, são 2 pelo menos aqui, tá? Então é assim que é dividido o horário que a gente chama horário legal. E isso depende, então, dessa longitude, tá certo? Muito bem. Outra coisa importante para nós, pessoal, é saber o que é declinação solar. O que é declinação solar? Esse deltazinho que você está vendo aí na figura. É o ângulo entre o plano do equador, tá certo? O plano do equador e o seu plano de órbita da Terra, né? Então a Terra tem um plano de órbita e o Sol, a gente mede em relação ao equador quanto que está inclinado. Aqui na figurinha estaria o caso limite, né, do equinócio, quando você tem a declinação delta igual no caso, o ângulo do trópico de Capricórnio, tá certo? Então, o Sol, conforme a Terra orbita o Sol, dá a volta em torno do Sol, essa declinação aqui muda. Ela vai de menos 23,45 a mais 23,45, que é exatamente o ângulo aqui de inclinação do globo. E quando você está no Equador, né, nós temos várias cidades aqui próximas do Equador, o Sol passa 2 vezes a pino, vamos assim dizer, né? 2 vezes, né? Aqui em São Paulo ele vai chegar agora dia 21 de dezembro, né? E dia 21 de junho, ele estava aqui, que foi a menor declinação, no caso, a maior declinação aqui, mas em relação a São Paulo é quando o Sol estava mais ao norte, né? Então, a declinação solar, pessoal, tem algumas formuletas para você utilizar. Se você quiser saber a declinação solar, tem essa equaçãozinha aí, ó, tá? Então, no eixo da abscissa, aí você tem um número de dias desde o início do ano. Por isso que eu dei aquela fórmula para você calcular. Por exemplo, agora nós estamos com 205, não é isso? 205, que nós calculamos. Então, hoje, 210 está aqui. Então, vamos colocar próximo de 210. Então, você está com uma declinação de quase 20 graus positivo. Ou seja, o Sol está incidindo perpendicularmente no hemisfério norte a mais ou menos 18 graus. Tá certo? Nós vamos passar pelo equinócio agora em setembro. Nós estamos indo daqui para cá, né? O número de dias está aumentando. Então, a declinação vai diminuindo solar, passa pela linha do Equador, que é o equinócio, 2 vezes, né, como eu falei, e vai chegar aqui no Trópico de Capricórnio no fim do ano, né, quando vamos ter a declinação, que vai passar exatamente aqui em São Paulo, Sol a pino, né, que a gente chama. Tá certo? Tudo bem? Bom, outra coisa importante é o seguinte, o horário que nós temos no nosso relógio é aquele horário que vem desse fuso horário, tá certo? Tirando as questões de ajustes geopolíticos aí, alguns países, enfim, como eu falei, preferem estar num... veja o caso da Argentina. Ó. A Argentina ela deveria estar menos 4 horas da Europa, mas ela tem o mesmo horário que o Brasil. Tá vendo aí a Argentina? Aí, ó. Aqui. Está no mesmo horário que o Brasil, ela deveria estar aqui, né? Menos 4 horas. Enfim, então o que acontece? A gente define o horário solar. Quer dizer, o Sol não quer saber nada de geopolítica, de nada, ele é o movimento dele. Então, aí você define de forma padrão, correta, exatamente o horário do Sol, que é o chamado horário solar. Então, para você achar exatamente a posição do Sol, o horário que a gente chama horário aparente do Sol, né?
Então, se você quiser saber qual que é o horário do Sol, às vezes também é chamado horário solar ou tempo solar aparente, né? É essa formuleta que está aí. Horário solar é o horário padrão, ou seja, é o seu relógio, você pega o seu relógio, não sei que horas são agora, mas vamos supor que seja 10h30. Aí você corrige isso daí, ó. Você tem uma CT, uma correção de tempo, que tem a fórmula que eu vou dar daqui a pouco. E aí você pega a sua longitude padrão e a sua longitude local, tá? Por exemplo, São Paulo, vou falar São Paulo, né? Que a gente está aqui em São Paulo, ou Brasília, se quiser também. Então, São Paulo está na longitude padrão de quanto? Menos 45 graus, né? 3 horas, cada hora é 15 graus, menos porque é a leste de Greenwich. Então, a longitude padrão aqui de São Paulo é menos 45. Aí você tem a longitude real, né? Aí você tem que olhar a longitude real da cidade. Por exemplo, está aqui, ó. A real é menos 46 graus, 38 minutos e 10 segundos. Então, você coloca a real aqui, a diferença entre elas, mais esse termo de correção, e você tem o horário solar real do Sol, tá? O horário aparente, né? E esse termo de correção é dado aqui, ó, por essa formuleta aqui, ó. Tá certo? Você coloca e calcula o número de dias desde o início do ano. Você calcula essa grandeza B, joga aqui e você coloca a correção de tempo aí. Então, aqui tá, eu já coloquei ao longo do ano inteiro, tá? A correção de tempo, porque ela só depende do número de dias transcorridos desde o início. Então, ela fica, a correção é pouca, é entre menos 15 e mais ou menos 15 minutos, tá? Mais ou menos 15 minutos você tem que corrigir. Então, se você olhar o seu horário aqui, bom, também depende da longitude, né? Então, aqui é mais ou menos 15 minutos, mas aí depende de quanto você está distante da sua longitude padrão. E aí você obtém o horário realmente do Sol. Tá bom, gente? Eu sei que é um pouco árido, mas não é difícil, tá? É uma questão para você localizar precisamente a posição do Sol. Você precisa disso para você calcular a irradiação. Então, nós já sabemos, pessoal, que a declinação, aqui está a irradiação do Sol, está no hemisfério norte, aqui é a linha do Equador. Então, isso aqui a gente chama de declinação, foi o que eu já tinha definido. Suponha que você está aqui, você é o observador que está aqui no hemisfério sul, tá certo? Como eu indiquei aqui, ó. Então, aí você define mais uma coisa, chamado ângulo horário. Então, é o diedro formado entre o meridiano em que se encontra o observador, está aqui é o observador, no seu horário solar, então você calcula o seu horário solar, e o meridiano em que ocorre a passagem meridiana solar, ou seja, quando o Sol está a pino. Então, é este ângulo aqui, ó. Esse aqui é o chamado ângulo horário, tá? Note que o ângulo horário é nulo no meridiano solar, ou seja, quando o Sol estiver a pino sobre você, então vai dar o quê? Vai dar 0. Então ele vai medir o quanto? Enquanto você está e a posição em que o Sol está a pino. É este ângulo aqui. Esse é o chamado ângulo horário, tá bom? E ele fica entre menos 180 e mais 180. Ele é negativo para amanhã, quando o Sol se levanta, e positivo à tarde. Outra coisa importante também, pessoal, é chamado altitude solar. Lembra, eu tinha falado de declinação solar, que é essa daqui, que é em relação à linha do Equador. Agora eu quero saber a altitude solar, ou seja, se eu olhar para o horizonte, qual o ângulo que o Sol se encontra? Qual que é o alfa? Tá? Que é esse daqui, ó. Isso aqui chama-se declinação solar, tá? E se você pensar numa perpendicular em relação a você, assim, é chamado zênite, essa posição aqui perpendicular. E o raio do Sol que incide sobre você aqui, você olha para o horizonte, ele está com altitude alfa,
E o complementar de alfa é o ângulo zenital. Então, o ângulo zenital é a complementação de alfa, ou a soma de alfa mais o zenital dá 90 graus. Tá certo? Então, a soma dos dois é 90 graus, são ângulos complementares. Então, se você quiser saber olha que coisa interessante, pessoal. Aqui tem outra formuleta para você calcular a altitude solar. Tá? Aqui é cheio de trigonometria, tá, pessoal? Tem bastante trigonometria aqui. A dedução às vezes dá um pouco de trabalho, mas eu já estou colocando o resultado final. Então, se você quiser saber a declinação solar num dado instante, é dado por essa expressão aqui, ó. Tem a altitude solar depende da declinação, depende do φ, que é a sua latitude, declinação, latitude e o ângulo solar. Tá? Então, se você souber esses elementos aqui, porque você veja que varia com o momento que você está, é instantâneo. Você calcula a altitude solar. Você olha para o horizonte, é o que você deve ver. E aí você tem o ângulo do nascer e do pôr do sol. Então, o sol nasce, quando você olhar para o horizonte, o ângulo zenital é menos 90 graus, ou a altitude solar é zero, né? Está no seu plano, você olha lá, é zero a altitude solar, o solar está zero, e o zenital é 90 graus. E quando ele se põe, é o contrário, né? O zenital agora é mais 90 graus, e novamente a altitude é zero, né? Então, essa é a expressão, para calcular, né? Eu coloco aqui, quando isso aqui é mais ou menos 90, e isso aqui é zero, seno de zero dá zero, então igual a zero está aqui. Daqui eu resolvo essa expressão e eu calculo o ângulo do pôr do sol e o ângulo do nascer do sol. É aquilo que você, quando vê a previsão de tempo, eles falam, hoje o sol vai nascer às 5 horas e 35 minutos, tá certo? É de uma expressão parecida com essa daqui, ó. Tá? É o horário do nascer do sol e o horário do pôr do sol. Tá bom? Essa formuleta aqui. Algumas informações na linha do Equador, o sol sempre se põe e se levanta a 90 graus. Interessante, né? Tem alguém aqui mora perto do Equador? Dá para confirmar lá no Nordeste? Então, você tem essas condições aqui na linha do Equador. Nos equinócios, também o Sol se levanta a 90 graus e se põe também a menos 90 e a mais 90. E o número de horas de insolação local é dado por essa expressão. Isso aqui é um número importante, pessoal. Quanto de radiação que eu tenho num dado dia, tá? É isso daqui. Isso é muito importante na questão de agricultura, por exemplo, né? Muitas plantas elas precisam de bastante radiação e outras precisam de menos, né? Então você consegue calcular, e também para fazer cálculos de energia térmica, etc., né? Quanto você teve num dia. Isso aqui eu já passei, né? Isso aqui eu já coloquei, né? Outro ângulo de posição relevante, pessoal, é o chamado azimute solar. Tá, o azimute solar, que é esse gama índice S. O que é esse azimute solar? Veja, você tem que fazer as projeções da radiação do Sol no plano, para você poder localizar o Sol, né? A posição do Sol e dos raios. É em relação ao sul. Então você tem o Sol, você projeta ele no plano, o raio do Sol, portanto aqui é a altitude solar, e você mede em relação ao sul, este ângulo é chamado de azimute solar. Tá? Então, ele é zero se o Sol estiver alinhado, estiver aqui no sul, né, quando ele nasce. E vai ser 180 aqui em cima. Tá?
E o ângulo de azimuth solar é dado também por essa expressão, tá? Veja, você tem que tomar cuidado aqui com os detalhes, quando o sinal do ângulo solar, que você usa mais um, né? O sinal, que é o sinal de ômega, né? É mais um se ele for positivo e menos um se for negativo. E aqui são ângulo zenital, nós temos a latitude, temos a declinação solar e assim por diante, tá? Então você vê que é um negócio bacana para quem gosta de ficar programando, né? Calcular essas expressões aí. Bom, aí nós temos o quê? Agora já estamos chegando, se aproximando mais da questão prática, né? Então suponha que você tem uma superfície inclinada, por exemplo, pode ser um coletor solar, pode ser um painel fotovoltaico, ou pode ser algum sistema que está captando energia solar. Então você tem que posicionar essa superfície geometricamente e ver como que ela se comporta diante da geometria solar, tá certo? Então você tem uma superfície aqui, tá certo? Essa superfície. Então o que nós temos aqui? Você tem um alinhamento dela norte e sul, aí você tem o ângulo azimutal da superfície, desculpe, o ângulo azimutal da superfície, e você também tem o ângulo azimutal do Sol, certo? Tem a da superfície e tem o do Sol. Aqui você tem a normal, a superfície, e aqui é o alinhamento norte-sul. Lembra, o azimutal você mede em relação ao sul. Então você tem o do Sol, azimutal do Sol, e o azimutal da superfície, da reta perpendicular à superfície. Então está aqui. Aqui você tem os ângulos zenital, aqui é o zênite, né, que é 90 graus, direção do Sol, altitude, o ângulo de incidência solar, esse θ aqui, beta é a inclinação da superfície em relação ao plano horizontal. Então aqui você tem todas as questões trigonométricas necessárias para você fazer os cálculos, tá? Aqui tem um detalhe, como a maior parte dos livros de energia solar que a gente usa são americanos, mas nós temos, o professor Pacheco desenvolveu aqui no nosso livro para o hemisfério sul, né? Quando você está no hemisfério sul, você teria que fazer essa superfície voltada para o norte, não para o sul. É um detalhezinho. Então a gente vai, o professor Pacheco tem trabalhado nisso daí, de mudar essa configuração, você apontar a direção para o norte, o painel. Aqui é de um livro que aponta para o sul, tá certo? Que é o pessoal do hemisfério norte que escreveu. Então, a superfície do hemisfério sul ela vai estar voltada para o norte e não para o sul. Então aí você vê, tem umas equações bastante trabalhosas do ponto de vista trigonométrico, né? Então aqui você tem a inclinação beta, né? Você tem os azimuths que eu falei da superfície, tem os azimuths solar e assim por diante. Então são esses ângulos aqui que eu dei. E aí tem essa equação zona aqui trigonométrica, né? Você vê que deve ter dado bastante trabalho para você desenvolver, que relaciona todos esses ângulos aqui. Então, para ficar no exemplo, nós estamos seguindo o livro do Duffy e Beckman. Quem não sabe, é um livro clássico de energia solar, Duffy e Beckman, tá? Ele usa as coordenadas do laboratório dele. Ele era de Wisconsin, ele já faleceu, nos Estados Unidos. Então, ele pegou aqui a latitude, né? Norte, eu tinha falado longitude, aqui é latitude, norte, 43 graus, bem lá em cima. Pegou dia 13 de fevereiro, portanto, o número de dias desde o início do ano, 44. Aí ele adotou esse valor, o horário solar, calculou o ângulo horário, a declinação, já demos a formuleta para isso, admitiu um beta de 55 graus de inclinação, um gama ele pegou 10 graus, aleatoriamente, e a longitude, então, era de menos 10 graus. Aí ele jogou nessa expressão aqui, tá certo? E calculou esse ângulo θ aqui, ó.
Deu menos 14 graus. Então, a incidência sobre a superfície deu menos 14 graus. Por que isso é importante, gente? Se você quiser fazer um sistema de acompanhamento do Sol, do tracking, né, que o pessoal fala, que vai acompanhando o movimento solar, é importante que você faça que esse painel vá tendo esse θ igual a quanto? 0, né? Você quer que ele seja sempre perpendicular ao Sol, tá certo? Então, por meio dessa equação, você consegue fazer isso daí, tá? Então, essa daqui é para ângulos, superfícies voltadas para o sul. Então, agora ele refez esse cálculo e ele pegou o azimute do painel, que é esse gama, e alinhou com o sul, que é o que normalmente se faz. Aqui a gente alinha com o norte. Então, quando ele alinhou com o sul, o azimute, então, ó, o azimute, que é o gama, onde aparece gama aqui, gama, cosseno de 0, quanto que é? 1, né? Então, 1, aqui também 1, e aqui 0. Então, essa última expressão desaparece. 0, 1, 1. Ele alinhou esse painel norte-sul aqui, na verdade, voltado para o sul. Aí ele fez isso aqui. A equação ficou mais simples, tá? Seno de gama é 0, cosseno é 1. Ficou essa expressãozinha mais simples. Então, se ele alinhar com o sul, o θ dá esses 22 graus aqui. Tá bom? Voltada para o norte, que seria o nosso caso, seria essa outra expressão aqui. Tá? Eu só estou preocupado com o horário, que eu estou vendo que o professor Daniel já se encontra aí. 11? 10 para as 11. Bom, outra coisa importante, pessoal, é o seguinte, a chamada constante solar. A constante solar, pessoal, é o seguinte, é o quanto que chega de irradiação solar lá fora, na órbita da Terra. Não aqui na superfície da Terra, lá em cima, antes de ser absorvida pela radiação, e perpendicular, tá? Então, tá aí o desenho, tem um solzinho bonitinho aí, e essa é a constante solar, dá 1.367 watts por metro quadrado, lá fora, tá? Perpendicular à Terra. E ela tem uma expressão que está dada aí, ó. Então, essa é a irradiação solar, a gente chama de extraterrestre, né? Extraterrestre porque está fora da atmosfera, né? Então, você vê que ela varia ao longo do ano, entre 1.320, um pouco mais, e quase 1.420. Então, esse é o máximo de potencial que você tem, tá? De irradiação lá fora. Então, se você colocar um satélite lá em cima, tá certo? Voltado para o Sol, é isso que ele consegue ter de irradiação. E essa irradiação, pessoal, eu não sei se está aqui, é que não vai dar tempo da gente falar tudo, né? Eu vou parar num certo ponto aqui, eu posso depois deixar esse material para vocês, mas se você calcular a irradiação de corpo negro, né? Lembra da lei de corpo negro, de Stefan Boltzmann, lembra? E de Planck, né? De Planck é mais, depende do comprimento de onda. Deixa eu ver se está aqui o gráfico. Está aqui, essa daqui, ó. Essa aqui é a radiação de corpo negro, lá fora do Sol. Então, a linha que você vê aí, escura, é a lei de Planck, né? Vocês conhecem a lei de Planck. O vermelho é o que chega na superfície da Terra. Tá certo? E o amarelo é o que é medido. Então, você veja que compara o amarelo com a radiação de corpo negro de Planck, o que você observa? É muito parecido, né? Então, o Sol se comporta muito bem como um corpo negro. E é isso que o pessoal usa para estrelas também, cálculos de radiação de estrelas e tudo mais. Então, é muito, muito boa essa aproximação. E o vermelho é o que chega na superfície da Terra. Aí você tem as linhas de absorção. Se você pegar a esquerda ali próximo, ó, por exemplo, o visível, está escrito aí.
O visível é mais ou menos de 300 a 700 nanômetros, tá? Ou 0,3 a 0,7 micrômetros, né? Ou micrômetros. E à esquerda você tem o ultravioleta. E nós temos o nosso amiguinho lá, o ozônio. O ozônio faz o quê? Ao amarelo do Sol, ele joga lá para baixo. Chega na superfície praticamente zero, né? Então o ozônio filtra o UV, ultravioleta, que é a esquerda, é mais próximo de 250. E do lado direito, acima de 750, nós temos o infravermelho. E o que tem no infravermelho ali? Quais gases da atmosfera que absorvem o infravermelho? Oxigênio, tem uma linha ali de absorção. Vapor de água. O vapor de água absorve radiação. Tá? E temos depois lá o CO2, que é a briga aí atual, né? Querem reduzir o CO2, mas tem muito H2O aí também absorvendo radiação também, tá? Então, onde você vê essa diferença entre o amarelo e o vermelho é a absorção, tá? Você vê que o H2O tem bastante linhas de absorção aí também. Então, não podemos jogar tanto vapor de água aí na atmosfera também, né? Bom, gente, eu tenho essas outras material aqui, mas eu não quero atrasar o nosso curso, eu vou parar por aqui. E eu queria abrir a oportunidade, se alguém quiser fazer alguma questão, alguma pergunta, porque eu não quero atrasar, porque depois nós vamos ter o professor Daniel do IPT, que vai apresentar também o trabalho dele. Alguma questão? Vai lá. Se apresenta. Meu nome é Mateu, estou terminando agora a pós-graduação do nosso aluno lá do curso. Então, professora, você comentou sobre o vapor d'água, daí me veio uma questão. Será que, então, em Manaus, onde você tem muita umidade, você perderia a geração com o sistema fotovoltaico? Sim, claro. Claro, vai chegar menos irradiação na superfície, com certeza. Mas é, assim, uma perda considerável que até pode inviabilizar o projeto? Ou teria que... Não. Olha, o que acontece é o seguinte, se você tiver muito vapor de água, provavelmente você vai ter muitas nuvens também, né? E as nuvens também bloqueiam a radiação direta, mas os painéis fotovoltaicos, eles também funcionam com radiação difusa, que a gente chama de radiação difusa, tá? Não dá para a gente dar todos os detalhes aqui. Mas os painéis fotovoltaicos, eles também trabalham com radiação difusa. Então, se você tiver bastante nuvens, as nuvens também refletem, uma parte elas absorvem, uma parte elas também refletem a radiação solar. E o coletor solar funciona, o painel fotovoltaico funciona também, tá? Não daria para, por exemplo, se você quisesse empreendimentos com radiação direta, por exemplo, que aí você precisa da radiação direta sem nuvens, porque aí vai ser concentrado, aí não dá. Então, se você for ver, por exemplo, aquelas torres que eu falei do Chile, ou mesmo aqui no Nordeste brasileiro, você tem que olhar o mapa, porque nós temos mais de um mapa. Aquele mapa é de radiação total. Depois você tem um mapa da irradiação direta, só sem nuvens, e temos um mapa da radiação difusa. Dá para a gente calcular também, tá? A gente não vai entrar em detalhe. O professor Pacheco, você já fez o curso do Pacheco? Sim, sim. Lá ele explica direitinho também essas questões. Existe como se calcular radiação direta e radiação difusa também, tá? Legal, obrigado. E medir, tá? Medir e calcular. Tem equipamentos para medir radiação direta, radiação difusa, tá? Tem todos esses tipos de equipamentos. Tá bom? Mais alguma questão? Alguém está fazendo algum projetinho solar aqui, só para uma dúvida? O professor, sim. O professor está sempre... Vocês não? Está fazendo? Tá fazendo? Tá, bacana. Tá bom, gente. Então eu não quero me alongar, porque eu não quero atrapalhar o horário do nosso curso, né? E eu vou, então, agora passar sem muitas demoras ao professor Daniel.